Bom dia, pessoal do oitavo ano, como é que vocês estão? Nós vamos então começar agora uma aula, sobre independência dos Estados Unidos no século XIX. E essa aula, ela está contida lá no capítulo 3 do livro didático de vocês. Antes da gente começar, essa aula, eu gostaria de dar algumas dicas para vocês, certo? De como a gente pode melhorar, a qualidade dessas nossas aulas. Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês fizessem é o seguinte, que vocês separassem um cantinho da casa para que seja o cantinho da rotina de estudo de vocês, certo? É muito importante vocês terem esse cantinho, essa rotina de estudos, para que isso se torne um hábito comum, porque até então, para alguns alunos, não são todos, mas para alguns alunos não era tão comum assim separar um horário do dia, para estudar, para ir ler o livro, para fazer as atividades, né? Muitos às vezes chegavam na escola sem estar com as atividades prontas, né? Outros no próprio grupo, declaram que tinha saudade de quando dormia na aula, e não chegava com a atividade pronta na escola. Então, gente, a partir desse momento, esse pensamento, ele precisa ser mudado, certo? Pois agora a gente está passando por um momento diferente, né? As aulas de vocês começam oficialmente agora nesse mês de maio, certo? E a ferramenta que a gente tem para dar essas aulas para vocês é justamente essa ferramenta de vídeo, ferramentas que vocês podem assistir a aula pela internet ou baixar o vídeo aí no seu celular, vai depender de cada professor, mas isso agora vai exigir ainda mais um esforço seu para você se concentrar, para você realmente poder aprender alguma coisa e esse ano ser proveitoso, né? Porque a gente não vai ficar assim até o final do ano, né? A gente vai voltar às nossas aulas na escola. Mas nesse momento agora a gente não pode voltar para a escola. E a gente também não pode parar os nossos estudos, certo? A gente não pode parar aquilo que a gente começou para que a gente não fique tão atrasado, certo? Então, é um esforço nosso e também é um esforço de vocês para que isso possa continuar e ninguém seja prejudicado. Então, eu peço a vocês, certo? Separe o seu cantinho de estudo, a sua mesinha, o seu cantinho lá no quarto, seja lá onde for, deixe seus livros lá, Se organize lá para ser a sua rotina. Tinha uma coisa que eu gostava muito de fazer quando eu era estudante, que eu precisava gravar algum assunto, eu fazia um cartazinho dele, pegava uma folhinha de ofício, seja lá o que for, escrevia lá, se fosse matemática, escrevia lá a fórmula, se fosse geografia, escrevia lá o que eu precisava gravar, se fosse história, enfim, português, fazia aquele cartazinho, colava na parede do meu quarto e todo dia eu ia olhar ali para aquele cartazinho. E aquilo me ajudava a gravar aquilo que eu estava tendo dificuldade de gravar. Toda vez que eu olhava para aquele cartazinho ali, eu refletia nele, eu pensava, se fosse matemática, eu pensava como é que tem que resolver, se fosse geografia, o que é que eu tenho que, o que é que isso significa, o que é que eu tenho que guardar disso aí. Enfim, cada um tem sua técnica, né? Eu estou aqui dando apenas a minha sugestão. Então vamos lá, nós vamos começar a estudar esse capítulo que vai da independência dos Estados Unidos até o século XIX. Nosso próximo slide fala sobre a América Inglesa. Então o que é que temos aí? Em solo norte-americano ocorreram dois tipos de colonização, a de povoamento na região norte e a de exploração na região sul. Então, pessoal, primeira coisa que a gente precisa aprender sobre colonização dos Estados Unidos, Primeiro, se formaram ali nos Estados Unidos 13 colônias, certo? Ao lado leste
do território dos Estados Unidos. E a forma que essas 13 colônias foram ocupadas foi diferente. Então, na região norte, nas colônias que ficavam a norte, a gente teve uma colonização do tipo povoamento. Aqueles ingleses que saíram, né, da Inglaterra por diversos motivos, por exemplo, pelas questões de pressão absolutista, né, do regime absolutista que havia na Inglaterra, por perseguição religiosa, né, que também era um resultado do absolutismo na Inglaterra, que naquele momento a religião, a nova doutrina, né, o anglicanismo, era o que tinha sido trazido pelo rei, certo? E muitos puritanos, calvinistas, católicos não eram a favor do anglicanismo. E a própria coroa até perseguia, né, esses puritanos, esses católicos. Então, muitos deles acabaram encontrando na Nova Inglaterra, que é os Estados Unidos, né, que vai se tornar os Estados Unidos, encontraram na Nova Inglaterra esse refúgio. E eles saíram, então, do seu país de origem, a Inglaterra, para os Estados Unidos, no pensamento de realmente povoar, de fazer ali uma nova Inglaterra, né? Fazer ali aquele território prosperar para que fosse a nova nação deles, né? O novo local onde eles iriam morar. É diferente de uma colonização de exploração. Numa colonização de exploração, a intenção não é o povoamento, não é morar. A intenção é explorar os recursos todos possíveis para levar riqueza para a metrópole. Foi assim que aconteceu, por exemplo, no Brasil, certo? Quando o Brasil ele foi colonizado, foi do tipo exploração. Então, os portugueses eles não vieram para cá na intenção de formar aqui uma nova Portugal. Eles vieram aqui na intenção de retirar todos os recursos possíveis para enriquecer a coroa. Então, existem aí algumas diferenças. Vamos agora ver quais são essas diferenças. Colonização de povoamento, a diferença entre colonização de povoamento para colonização de exploração. Então, primeiro, numa colonização de povoamento, a gente tem minifúndios. Já em uma de exploração, a gente tem latifúndios. Minifúndios são pequenas propriedades de terra. Latifúndios já são grandes propriedades de terra, certo? Onde vai ser implantada ali o modelo agrícola. Então, no minifúndio é a policultura. São vários tipos de plantações para colher vários tipos de grãos, seja lá o que for. Já numa monocultura, que é implantada em um latifúndio, é apenas um tipo de plantação, uma cultura agrícola apenas. Exemplo, somente cana-de-açúcar, somente algodão, certo? Aqui no Brasil, por exemplo, na nossa colonização de exploração, tivemos grandes áreas de plantação de cana-de-açúcar, que foi a base, né? O primeiro produto que realmente deu um retorno à coroa portuguesa, certo? Lá nos Estados Unidos também, né? Tinha essa questão do algodão, a monocultura deles mais forte era do algodão. Por quê? Porque a Inglaterra naquele momento estava no processo de revolução industrial e o algodão ele era fundamental para a produção de tecidos, né? Então a produção deles mais forte era o algodão, certo? O trabalho assalariado em uma colonização de povoamento, já numa colonização de exploração, é a mão de obra escrava, certo? O pessoal que estava vivendo nas colônias da região norte, eles ali estavam sendo pagos pelo seu trabalho, certo? Já na região sul, o trabalho era escravo, assim como em outras colônias era implantado. Aqui no Brasil, por exemplo, que fomos colônia de Portugal, né? A mão de obra era escrava, negros trazidos da África. Antes da chegada dos africanos, a gente teve
o período de escravidão dos indígenas, né? Então, a relação de trabalho é diferente. Numa colonização de povoamento, a gente tem um processo de industrialização. Já numa colonização de exploração, há restrições para essa industrialização. Então, não se tem interesse em uma colônia de exploração de desenvolver a atividade industrial, certo? Porque isso traz riqueza para a colônia. E uma metrópole controladora, ela não tem interesse que a sua colônia enriqueça, porque senão ela pode querer se sobrepor à metrópole. Então, numa colonização de exploração, não se tem incentivos para desenvolver a atividade industrial. Aí eu vou trazer o exemplo de novo do Brasil para a gente comparar com os Estados Unidos. Aqui, Portugal não tinha interesse em desenvolver atividade industrial. E o pensamento de que o Brasil era um país agroexportador vai acompanhar a gente até depois que a gente vira um país republicano, certo? Só quando vier ali a era Vargas, né? Quando vier outros presidentes, né? Sair da República Velha, é que a gente vai ver de fato que a industrialização ela vai sendo incentivada no nosso país. Mas enquanto a gente era colônia, enquanto a gente era império aqui, o pensamento era que nós éramos um país agrário e essa agricultura estava voltada para a exportação. Não se tinha incentivo para a industrialização. O processo de industrialização nosso foi muito tardio. Já nas colônias nortistas dos Estados Unidos, né, da Nova Inglaterra, esse processo de industrialização, desde muito cedo, ele foi incentivado, né? Porque o processo de colonização foi diferente. Eles tinham essa intenção realmente de desenvolver. Num processo de colonização de povoamento, o mercado interno está em desenvolvimento. Já em uma colonização de exploração, a produção está voltada para o mercado externo. É aquilo que eu falei para vocês, né? Tudo que é produzido em uma colônia de exploração é voltado para a exportação e o lucro voltado para a metrópole. Já em uma colônia de povoamento, esse mercado interno é desenvolvido e muita riqueza fica na própria colônia. Em uma colonização de povoamento, a gente também tem uma burguesia atuante, certo? Muitos daqueles puritanos, né, daqueles ingleses que saíram lá da Inglaterra para morar nos Estados Unidos, na colônia recém-formada, eram burgueses, certo? E burgueses ligados a ideias iluministas. Então, eles tinham ali aquele novo pensamento, né, de romper com o regime absolutista, as ideias absolutistas, queriam mais liberalismo econômico e tudo mais. Já numa colonização de exploração, a dependência é total em relação à metrópole. Já nas colônias sul, né, da região sul dos Estados Unidos, havia uma maior dependência dessas colônias em relação à Inglaterra. A Inglaterra, na verdade, ela viu, a gente vai ver isso mais na frente, né, na saída desses colonos como um alívio, de certa parte, de pessoas indesejadas, né, que estavam indo agora para outro território. Então, nessas colônias nortistas, ela acabou dando um relaxamento maior, né? Por isso que eles conseguiram se desenvolver mais. Aí a gente tem aí uma imagem, né, de alguns colonos chegando na Nova Inglaterra. A primeira região ocupada em solo americano foi a costa leste, onde se estabeleceram as 13 colônias. Aí vocês têm aí, né, o mapa dos Estados Unidos, a costa leste e as 13 colônias aí, a Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Virgínia, Pensilvânia, Nova York, Massachusetts,
E aí vai, vocês estão vendo aí, Nova Jersey, certo? São as 13 colônias. A colonização ocorreu devido às pressões existentes na Inglaterra, à perseguição religiosa, ao Estado absolutista e à falta de perspectiva. Então, é aquilo que eu já falei para vocês, né? Muita pressão do regime absolutista, que trazia descontentamentos para essas pessoas, e perseguição religiosa, certo? Falta de perspectiva de vida e tudo mais, fez com que essas pessoas, puritanos que são os calvinistas, católicos e burgueses e tal, viessem a sentir esse desejo de sair da Inglaterra, sair da sua terra natal e colonizar a Nova Inglaterra, que era ali o território dos Estados Unidos. Outro fator que estimulou a saída dos ingleses para a Nova Inglaterra foram os cercamentos. Então, o que foram os cercamentos? Os cercamentos eram propriedades dessas pessoas que eram ali, de certa forma, tomadas pelo Estado. Então, se ele era um agricultor, fazia o plantio de determinado produto, agora aquele território ali seria para a criação de ovelhas. E essas ovelhas, o objetivo era tosquiar, retirar a lã, para que essa lã fosse, então, para as fábricas de tecido, porque a Inglaterra ali estava passando pela primeira revolução industrial, né? Que é que vai a explosão, né, da indústria têxtil e tudo mais. Então, isso também trouxe esse descontentamento e estimulou a saída dos ingleses para a Nova Inglaterra. A coroa, de certa forma, via na Nova Inglaterra um refúgio para as pessoas indesejáveis em solo inglês. Por isso, não houve nenhum incentivo por parte do governo para ocupar o território. Esse fato significou que a Inglaterra não controlava de perto a colônia, que obtinha uma maior liberdade. Como a Inglaterra, ela se sentiu de certa forma aliviada, né, por essas pessoas indesejáveis, né, estarem indo para ocupar a sua colônia, ela também de certa forma relaxou, né, o controle daquela colônia. Isso a gente fala nas colônias nortistas, certo? Onde se implantou a colonização do povoamento. Havia um relaxamento da coroa inglesa em relação a essas colônias, que deu uma maior liberdade para essas pessoas que estavam indo lá povoar, de desenvolverem tanto essa colônia, certo? Já nas colônias da região sul, não. Havia um controle maior da Inglaterra, certo? Porque elas tinham essa dependência maior da Inglaterra, certo? Os laços ali eram mais estreitos, né? A mão de obra era escrava, o produto que tivesse sendo produzido ali ia ser todo voltado para a Inglaterra, as relações comerciais, então era um laço mais estreito. Mas nas colônias nortistas não, a coroa deu uma relaxada. Aí a gente tem aí também, né, uma imagem das colônias nortistas, né? O governo na Nova Inglaterra era diferente, denominado de self-govern. Aí, minha gente, em inglês eu sou meio difícil. Eu vou ler do jeito que está escrito, mas quem sabe falar inglês bem legal vai dizer certinho aí em casa, certo? Self-government. Não sei se eu falei certo. Que significa autogoverno. Então, esses próprios colonos, né, que formaram essa Nova Inglaterra, eles tinham ali uma economia mais livre, os comerciantes não ficavam presos ao monopólio comercial, negociavam com diferentes regiões, estabeleciam comércio triangular ali com África, Europa e América do Norte, né? E isso proporcionava grande riqueza para a colônia, que é algo anormal para uma colônia. Uma colônia ela não tem que acumular riquezas,
uma colônia, ela tem que encaminhar essas riquezas para a metrópole, para a coroa. Mas ali os nortistas, eles estavam no seu autogoverno, né? Eles estavam acumulando riquezas. Aqueles colonos ali, eles estavam se autogovernando, justamente pelo relaxamento da Inglaterra em relação a eles. Aí vem um período chamado de a Guerra dos 7 Anos. Esse nome, vocês já sabem, né? Porque durou 7 anos, né? Foi um conflito que envolveu a Inglaterra e a França e seus aliados. Esse evento ocorreu em território americano entre 1756 e 1763. Foi uma guerra, né, envolvendo vários países europeus e o motivo foi a rivalidade econômica entre a França e a Inglaterra, né? O domínio desses comércios marítimos, certo? Então, as 13 colônias, elas ajudaram, né, a Inglaterra a vencer esse conflito. Os franceses se aliaram a tribos indígenas e os colonos, eles pediram auxílio para a Inglaterra. E nesse conflito, a Inglaterra saiu vencedora. Mas, pessoal, apesar da Inglaterra sair vencedora nesse conflito, como foi um conflito que durou 7 anos entre outros países também europeus, não apenas a França, foi um conflito que trouxe uma perda financeira muito grande para a Inglaterra. A Inglaterra ela ficou quebrada financeiramente. Então ela resolveu, mesmo saindo vencedora, decidiu reduzir os custos da guerra, obrigando colonos a pagarem por esse conflito. Como? Cobrando deles impostos. Entre esses impostos, a gente tem aí a Lei do Açúcar, de 1764, que proibia a importação de rum estrangeiro e cobrava taxas do açúcar que não viessem das Antilhas Britânicas. Então, se os colonos quisessem comprar açúcar que não fosse inglês, eles iriam ser cobrados uma taxa de impostos maior. E nessas colônias da Nova Inglaterra, eles estavam acostumados a ter liberdade comercial, comprar de quem eles quisessem, então foi uma lei que trouxe descontentamento. A gente também tinha a Lei do Selo de 1765, onde todo documento ou publicação que circulasse na colônia tinha que ser selado e era pago esse selo, era um selo caro. Então, jornal que é em papel tem que ser impresso. As folhas de jornal tinham que ser seladas. Quem quisesse mandar uma carta tinha que ser colocado um selo. Quem quisesse fazer qualquer coisa que fosse impressa em papel tinha que se pagar por esse selo. E não era barato, era caro. Essa lei do selo também trouxe bastante descontentamento para os colonos, né? Eles pensavam, poxa, a gente ajudou a Inglaterra a vencer a guerra e o ônus vem só para nós, né? Só a gente que está pagando ali por essa questão da guerra, né? Por toda a perda financeira que trouxe. Houve também a Lei dos Alojamentos, de 1765. Os colonos teriam que fornecer alojamento e alimentação para as tropas inglesas, que eram os casacas vermelhas, né? Os soldados, que nem esse que você tem aí na figurinha pequenininha aí, eles eram chamados os casacas vermelhas. Então, a Inglaterra decidiu mandar tropas, porque estava vendo que a colônia, né, estava ali querendo se rebelar, decidiu mandar tropas para Nova Inglaterra e os colonos ali tinham a obrigação de alojar esses soldados e alimentar esses soldados. Isso servia para a Inglaterra também para, de certa forma, controlar de perto essas famílias. Se fosse alguma família rebelde, então o soldado já estava ali infiltrado dentro do seio familiar, só de olho, né? Em qualquer movimentação estranha. Houve também a Lei do Chá, que concedida à Companhia das Índias Orientais, uma companhia de capital particular formada por comerciantes ingleses, o monopólio da venda do chá. Essa lei também gerou muito descontentamento entre os colonos, talvez o estopim, né?
que eles também eram acostumados a comercializar esse chá de quem eles quisessem o melhor custo, e agora eles estavam sendo obrigados a comprar somente da Companhia das Índias Orientais, que pertencia aos ingleses, certo? E chá era um produto importante para eles, né? Pela cultura deles e tudo mais, era algo que eles consumiam bastante. Houve também as leis intoleráveis de 1774, que foram medidas para conter o radicalismo, punindo severamente os envolvidos. E essas leis intoleráveis, elas vão ter a ver aí também com, a gente vai ver mais lá na frente, com a festa do chá de Boston, que eu vou explicar para vocês. Então, as ideias de John Locke influenciaram os norte-americanos na crítica a esse pacto colonial, que impunham, e eles se seguidas vezes contra os impostos ingleses. Se vocês lembram que a gente estudou no Iluminismo na aula passada, John Locke foi um filósofo, né, inglês iluminista. Então, as ideias do iluminismo, elas influenciaram aí nessa revolução dos Estados Unidos, ou na independência dos Estados Unidos, certo? As ideias de John Locke influenciaram, né, esses novos colonos para ser contra esse pacto colonial, né? Esse pacto que a colônia tem que depender da metrópole, né? Tudo tem que ser voltado para a metrópole, as riquezas e tudo mais. E isso, eles se revoltaram contra isso, certo? A reação inglesa foi violenta. Em 1770, uma multidão que protestava pacificamente contra os impostos foi alvejada por soldados ingleses. Esse episódio ficou conhecido como Massacre de Boston. 5 pessoas morreram. Aí a gente tem aí a imagem do Massacre de Boston. E em 1773, que foi o que eu tinha dito para vocês ontem, na Boston Tea Party, ou Festa do Chá de Boston, em resposta à lei do chá, colonos da cidade de Boston fantasiaram-se de índios, subiram nos navios ingleses que traziam caixas de bebida e jogaram essas caixas no mar. Foi uma forma de se revoltar, né, contra a lei do chá. Aquele chá que estava sendo trazido pela Companhia das Índias Orientais, que era inglesa, eles se fantasiaram de nativos, de índios ali, pegaram todas aquelas caixas e jogaram elas ao mar, que trouxe como consequência também as leis intoleráveis. Então, a Inglaterra agora ia punir severamente esses colonos que estavam fazendo essas revoltas. E, minha gente, finalizando a aula aqui, porque a gente ainda vai continuar esse assunto, ainda teremos aí os congressos, né, que foram feitos, o Congresso de Filadélfia, o primeiro congresso, o segundo congresso da Filadélfia, a Guerra da Independência, a Constituição norte-americana. Mas para a aula não ficar tão extensa, a gente vai dar uma paradinha aí na metade do capítulo. Você vai pegar o seu livrinho didático, vai responder nas páginas 37 e 38 o primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto quesito, tá certo? Até o quinto quesito você vai responder e próxima terça a gente volta continuando esse capítulo, tá certo? Então sigam a minha dica do começo da aula, separe seu cantinho de estudos para que você possa criar essa rotina e a qualidade dos seus estudos ser melhor. Qualquer dúvida pode me chamar no particular ou lá no grupo e perguntar, que eu estou a postos para responder para vocês, tá certo? Um beijão, bom dia, estou morrendo de saudade de vocês.